A tempestade parecia ter vindo do nada, um presságio escuro que emergiu sem aviso, como um animal faminto saído das sombras. As nuvens, espessas como fumaça, avançaram pelo céu com uma rapidez antinatural, engolindo a luz do dia até que apenas um crepúsculo cinzento restasse. Paula, isolada em sua cabana na encosta da colina, sentiu um arrepio atravessar-lhe a espinha antes mesmo de olhar pela janela. O silêncio que antecedeu o primeiro estrondo parecia ter uma qualidade própria, pulsando como um coração prestes a explodir. Ela espiou pela vidraça embaçada e viu os ventos uivando com fúria, rasgando árvores do chão como se fossem meros gravetos. O campo outrora vibrante era agora uma paisagem de destruição, uma pintura grotesca da natureza em agonia. Contudo, não era o caos visível que a aterrorizava, era o som. Um zumbido, quase imperceptível no início, mas que crescia com uma força que fazia seu peito vibrar. Não era o som de ventos ou trovões, mas algo vivo, algo que parecia arranhar os confins de sua alma. Era uma nota única e constante, que reverberava como um grito preso entre os mundos. Paula recuou da janela, seu coração disparado como o tambor de um exército marchando para a guerra. Sentia o peso do ar ao seu redor, como se algo invisível e gigantesco estivesse se aproximando. Tentou lembrar-se das orações que sua mãe lhe ensinara na infância, mas as palavras lhe escapavam, dissolvendo-se como areia entre os dedos. A única coisa que podia ouvir agora era o zumbido, mais alto, mais próximo. Ela tapou os ouvidos com as mãos, mas o som estava dentro dela, enraizado em sua mente, ressoando em seus ossos. Uma vela tremeluzia sobre a mesa de madeira no canto da cabana, lançando sombras distorcidas que dançavam nas paredes como espectros famintos. Paula tentou se convencer de que estava segura ali dentro, mas algo além da tempestade parecia sussurrar. Palavras ininteligíveis, ou talvez apenas fragmentos de sua própria sanidade escapando. Lembrou-se de uma história que seu avô contava, sobre um mar ancestral que engolia mundos, um abismo infinito onde não havia Deus, nem salvação, apenas a escuridão eterna. O zumbido tornou-se um rugido, e então veio a sensação. Era como se o próprio chão estivesse respirando, exalando uma presença que não deveria existir. Paula caiu de joelhos, os olhos arregalados, sentindo uma força invisível puxá-la para baixo, para dentro. Lá fora, o mundo parecia derreter, as árvores já não eram árvores, mas formas disformes, contorcidas em agonia. O vento levava consigo não apenas folhas e galhos, mas o próprio tecido da realidade, despedaçando tudo que era familiar e lançando ao desconhecido. Ela tentou gritar, mas sua voz não saiu. O ar era pesado demais, como se algo houvesse sugado toda a vida do ambiente. De repente, uma batida surda ressoou na porta da cabana. Uma vez. 2 vezes. 3. O som era firme, deliberado, mas não humano. Ela se arrastou até a parede oposta, abraçando o próprio corpo, incapaz de desviar os olhos da porta que agora parecia pulsar junto com o zumbido. A maçaneta girou lentamente, mas não se abriu. Em vez disso, uma rachadura fina surgiu na madeira, e por ela Paula viu algo. Algo que não deveria ser visto. Um olho? Uma boca? Não havia forma exata, apenas um reflexo de tudo que era errado no universo. O Natal. Oh, sim, ela se lembrou do Natal. A ideia de laços familiares, de luzes cintilantes e risos felizes ao redor de uma mesa decorada. Mas aquilo parecia tão distante quanto as estrelas, uma lembrança de uma era que jamais retornaria. O zumbido agora era um grito, e o grito era o som do fim. Não havia fuga, não havia redenção. O apocalipse não era uma chama que consumia tudo, mas uma onda lenta, inexorável, que apagava o mundo como uma vela esquecida em uma noite fria. E então, tudo cessou. O som, o vento, a vibração. Paula abriu os olhos, mas não havia mais cabana, nem campo, nem céu. Apenas um vazio infinito que a envolvia, onde o tempo e o espaço deixaram de existir. Ela não sabia se ainda respirava, se ainda era algo. Apenas sabia que o fim não era o silêncio absoluto, era o horror eterno de estar consciente no nada.